Olá, amados, passando para trazer o nosso vídeo da semana. Que a bênção do Senhor esteja sobre você, a tua família e a tua casa. Vamos à reflexão de hoje. A reflexão que trago hoje é: Deus errou? Às vezes nós fazemos essa pergunta para nós mesmos. Será que Deus não errou em me chamar, em me escolher para esse propósito? Às vezes nós estamos passando por um momento tão angustiante que sobrevém sobre nossa mente esse pensamento. Será que Deus não errou? Mas eu quero te dizer algo da parte de Deus. Deus não erra. O processo de Deus em nossas vidas para que nós possamos alcançar o propósito é que às vezes vai nos moldando pelo caminho. Em Gênesis 41, 46, nos fala de um moço que eu sempre, algumas vezes, trago aqui num vídeo, reflexões sobre ele, José. José foi chamado por Deus ainda na sua juventude. Mas o propósito de Deus na vida de José teve um processo muito árduo, um processo amargoso, um processo de rejeição, um processo de traição, um processo de negociação. Venderam José como um objeto, como um animal. Venderam José como se fosse alguém insignificante. E isso doeu, eu acredito que doeu no coração de José, quando seus irmãos fizeram isso. Mas passou o tempo e com 30 anos de idade, José se apresentou diante de Faraó. E quando ele apresentou-se diante de Faraó, ele era a pessoa escolhida por Deus para trazer a resposta aos sonhos de Faraó, ou traduzir aquilo que ele havia sonhado. E o que me chama a atenção é que quando José interpretou os sonhos de Faraó, imediatamente ele subiu de patamar no ciclo do seu propósito. Ele subiu aonde ele precisava estar. E quando ele foi proclamado como governador de todo o Egito, ele começou a experimentar o outro lado do propósito. Quando termina um processo, vem o regozijo do propósito sendo cumprido. Mas esse chegar no final do processo para atingir o propósito, às vezes é sufocante em nossas vidas. Às vezes vem as questões, as perguntas: será que Deus não errou em me escolher? Eu acho que Deus poderia ter escolhido outra pessoa mais capacitada. Às vezes surgem esses pensamentos em nós. Mas, amados, a certeza e a convicção do processo que Deus nos dá a cada um de nós é para nós mesmos. Não tem outro que vai nos substituir. E o Senhor, Ele trabalha em nós dessa forma. Deus, Ele moldou José de uma forma que ele, quando chegou a atingir o propósito daquilo que Deus tinha para a sua vida, não houve dúvida de que ele era o homem certo para aquela ocasião tão difícil, o qual aquela nação iria passar. Ele era o homem certo para socorrer a sua própria família, que o rejeitou, que o vendeu, naquele momento difícil que a nação ia passar. Então, Deus não errou, Deus não erra na sua escolha. Você foi escolhido para desempenhar algo para o reino dos céus. E não importa os teus questionamentos, Deus ele está te moldando nesse processo para que você entenda que quando você alcançar o propósito, você vai ter plena convicção de que é Ele que formou você, que você é a pessoa exata para esse momento. Às vezes, quando nós não vemos os resultados que nós queremos, nós nos aborrecemos, nos entristecemos. E isso é normal, é natural do ser humano.
Às vezes, infelizmente, fica fazendo comparação entre ele e outros, que os outros crescem e ele não. Isso é normal do ser humano. Mas o que não pode ser normal é você questionar Deus dizendo que o teu propósito é errado, que a escolha de Deus com a tua vida foi errada. Isso não pode acontecer. Você de maneira alguma pode perder essa convicção que você é a pessoa certa para esse propósito. José, quando chegou diante de Faraó, a única coisa que ele tinha para apresentar a Faraó foi Deus que deu. Foi a revelação do enigma dos sonhos de Faraó. José, ele tinha uma intimidade tão grande com Deus no longo da sua vida, do processo que ele passou, que ele não teve dúvida e não titubeou em falar ao grande rei tudo aquilo que ele havia sonhado. Ele falou com convicção e, além de falar, ele deu a solução daquele problema. O que ele podia fazer para que a nação não perecesse de fome quando viesse a fome sobre a terra. Amados, Deus te escolheu para isso, para você aprender e no momento certo ter o resultado, ter a solução para determinados problemas que surgem em teu ministério, na tua vida e na tua caminhada. Às vezes é desesperador o processo, mas quando você chega no final dele, que você alcança o propósito, você entende. Por isso Deus permitiu tudo aquilo em minha vida. Que você possa ser como um José. José, ele começou a desenvolver aquilo que ele precisava aos 30 anos de idade. Não sei quantos anos você tem de ministério, não sei quanto tempo você já serve ao Senhor Jesus, mas uma coisa eu te digo: o processo que o Senhor está permitindo você passar não é um erro. O Senhor está permitindo você passar porque o propósito dele é grandioso e você é a peça principal para atingir esse propósito. Guarde essa palavra. José passou um longo processo, mas ele viu com seus olhos aquilo que Deus havia prometido a ele através de sonhos e através da palavra. Guarde essa palavra em teu coração. Deus não errou. Deus acertou em cheio. É você mesmo que ele estava procurando, moldando e preparando para um propósito bem maior. Que Deus abençoe você, a tua família e a tua casa. E se porventura você ainda não é inscrito no meu canal, estou esperando. Se inscreva e me ajude a continuar levando a palavra do Senhor Jesus.